Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio, hein, tá montando um super time pra temporada. Rafinha já chegou, Borré acertado e Douglas Costa disse sim. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A ilusão no modo turbo tá acionada sim porque o Grêmio tá indo no mercado, tá forte no mercado e tá pretendendo, prometendo pelo menos, montar um super time para a temporada. São os movimentos. O Romildo Bolzan Júnior, presidente do clube, já tinha falado na semana passada que o Grêmio contrataria alguns reforços pontuais e alguns deles de nível internacional, de nível mundial, né? Internacional o presidente não usou e nem usaria, eu que estou falando aqui. Mas de repercussão, né? Estrangeira, grandes nomes, aqueles nomes pedidos pelo Renato com a promessa dele utilizar a categoria de base, mas que precisaria de alguns reforços pontuais. O primeiro deles é Rafinha, lateral direito. O mais curioso é que o presidente há alguns dias tinha dito que o Rafinha não viria. Era um pedido do técnico Renato Gaúcho, o presidente não queria por se tratar de um jogador mais veterano, mais caro e por ter outros laterais no elenco. O Grêmio tem o menino Wanderson, de 19 anos, que vem sendo aproveitado e muito bem. Tem o Victor Ferraz, que hoje é reserva, e tem o Leonardo Gomes voltando de lesão, depois de uma grave lesão em que ele ficou praticamente 2 temporadas fora. Pois bem, tudo mudou. Quando na sexta-feira o Renato voltou aos trabalhos, ele estava de férias. Chegou no CT, começou a comandar o treino junto com os titulares e chegou no presidente e disse: presidente, faz essa moral pra mim. Ele insistiu e não é que o presidente cedeu. A gente não sabe em que moldes aconteceu essa conversa, mas o presidente que já tinha descartado voltou atrás. Os valores foram revelados, 450 mil mensais, incluindo luvas, um pouco abaixo do que ele ganharia no Flamengo, ou pelo menos o que ele tinha pedido no Flamengo, que era de 650 mil. Ele tinha realmente acertado com o Flamengo, de última hora não fechou, o Grêmio estava na parada, o presidente tinha descartado, convencido pelo Renato, voltou atrás. Vamos lá, o Rafinha é um ótimo jogador, né? Todo mundo conhece, 35 anos, um jogador mais rodado, mas ainda assim muito vitorioso, experiente, e a temporada dele em 2019, especialmente pelo Flamengo, dispensa apresentações, né? Um jogador que ainda entrega em altíssimo nível. Eu não acho que a contratação ela seria, digamos assim, interessante nesse momento, exatamente por travar a ascensão do menino Wanderson. Mas obviamente se trata de um grande jogador. E aí, dependendo do acerto financeiro que você faz, porque por se tratar de um lateral, ele realmente custa mais do que os demais, e o próprio presidente já tinha dito, existem outras prioridades. Certamente ele baixou a pedida, o Romildo entendeu que o Renato queria muito a utilização de um jogador mais maduro, experiente, vitorioso, para agregar no time para essa temporada e acabou contratando. Eu espero realmente que, por ser um ano muito competitivo, de muitas competições, muitos jogos, que o menino Wanderson continue tendo oportunidade e que até cresça com a experiência de um titular da posição. Muita gente está especulando que o Rafinha possa ser jogado numa segunda linha ou até mesmo no meio campo. Não funcionou. O próprio Jesus começou atuando com ele assim naquele jogo contra o Emelec, vocês lembram? Em que o Flamengo quase perde a classificação, depois ele vai para a lateral fazer aquilo que ele sabe e acabou dando conta do recado. Mas o fato é, Rafinha está contratado, já viajou inclusive para Porto Alegre e começa a treinar a partir dessa segunda-feira. Rafael Santos Borré, que inclusive entrou em campo neste domingo, no clássico do River contra o Racing, saiu no segundo tempo, tinha feito 4 gols na semana anterior contra o Godoy Cruz, está se despedindo, né? Está se encaminhando para o final de contrato, dia 30 de junho, e depois se apresenta no Grêmio. Só pode jogar a partir do dia 1º de agosto. O Rafael Gomes, repórter da Gaúcha ZH, conversou com o André Curi, que é o intermediário, empresário brasileiro que faz esses negócios com outras equipes do exterior. E que estava, inclusive, sendo um intermediário na negociação do Palmeiras. Ele continua negociando com o jogador, mas agora representando os interesses do Grêmio, e falou com o Rafael Gomes e disse que a vontade do Borré é jogar no Grêmio. Ele até negou essa questão dos valores que foram aventados aí pelos
6 milhões de dólares de luvas, uma parte ele deixaria para o River, mas se a gente contabilizasse luvas e salário que ele pediu, dava um valor de 1 milhão e 800 mil reais. O Curi negou todos esses valores porque ainda são questões a serem acertadas, ajustadas, pode ter bonificação, premiações por número de jogos, competições a serem conquistadas, marca de gols, essas coisas todas podem, que são detalhes, né, que podem estar ali na frente para ajustar esse valor completo, mas se aproxima muito daquilo que ele pediu para jogar. E o Grêmio hoje é o único clube que efetivou uma proposta que está na parada para contratar o jogador. Até junho, muita coisa pode acontecer, né, gente? Mas eu acho que o Grêmio está tentando exatamente firmar esse pré-contrato. No momento que ele assinar esse pré-contrato, ele não vem agora, de qualquer forma, pelas informações que a gente tem. Mas firmando esse pré-contrato, até junho é muito tempo, né? Se você simplesmente ficar só na palavra, até junho pode ser que outro clube da Europa, o próprio River encaminhe uma renovação, que eu acho bem difícil porque ele quer sair mesmo. Outro clube brasileiro pode chegar para contratá-lo. Então, se o Grêmio firmar esse pré-contrato, que é o que o Grêmio está tentando fazer, aí sim a gente pode dizer que ele será jogador do Grêmio. Por enquanto ele está acertado, ele já topou, aceitou a proposta e está tudo certo. Mas realmente a gente tem que esperar, a própria imprensa argentina já disse que ele vai ser jogador do Grêmio. E o último é o Douglas Costa, e esse é o que gera mais frisson. Por quê? Porque é um cara identificado com o Grêmio, sempre se revelou gremista, saiu muito novinho, né? 2010, ele tinha 18, 19 anos, foi para o Shakhtar, depois foi para a Juventus, contratado, né, a peso de ouro, mais de 30 milhões de euros a Juventus pagou por ele, só que ele não conseguiu render. Teve muitas lesões e tudo mais. Antes ainda no Bayern de Munique, né, aí que foi a grande fase dele, aí a Juventus contrata, e como ele não rende, nessa temporada emprestou para o próprio Bayern. E a Juventus não quer mais utilizá-lo, não quer, já não está nos planos do Pirlo, pelo menos do técnico Pirlo, pelo menos é a informação que vem da imprensa italiana. Ele tem contrato de empréstimo com o Bayern de Munique até o meio do ano, e ele está voltando para a Juve, e a Juve vai ter que resolver essa situação. Ele tem contrato com a Juve até o meio do ano que vem, e a Juve, segundo a imprensa italiana, segundo o site Tuttosport, quer pelo menos, já que viu que não vai recuperar o valor investido, se livrar do valor de salário. O valor que ele recebe mensalmente dá uma economia anual de, convertendo para real, 40 milhões de reais. E a Juventus já teria, pelas informações da imprensa italiana, topado liberar o jogador para economizar pelo menos esse custo mensal, economizar o salário. Isso é muito relativo, né? Vamos lá. Vocês acham que a Juventus vai liberar assim de graça? Isso não costuma acontecer. Mas, de novo, a informação que vem da Itália é que sim, que a Juve já sabe que não vai recuperar o investimento, não conta com ele na programação, ele tem mercado na Europa, então isso pode acontecer de daqui a pouco, mesmo com um valor menor, ele consiga ser negociado lá dentro e aí acaba limando os planos do Grêmio. Mas a informação, vamos lá, do meu grande amigo e colega da Band RS, Wagner Martins, de que nesta segunda-feira tem uma reunião do Douglas com a Juventus e que o Douglas já teria sinalizado positivamente, já teria aceitado a proposta financeira do Grêmio para jogar no Grêmio. Ele quer jogar no Grêmio. E aí, nessas negociações, isso faz muita diferença. Porque a vontade do jogador é preponderante muitas vezes, né? Claro que tem uma diferença, né? Tem um caminho a ser percorrido, até o jogador dizer eu quero ir. Tem contrato, tem valor, ninguém rasga dinheiro, sabe? Tem tudo isso. Mas pela vontade do Douglas e teoricamente pela vontade da Juve em liberar, essa negociação pode ser definitiva nesta semana, pelo menos para que o Grêmio consiga firmar também um pré-contrato e amarrar tudo para receber o Douglas Costa a partir da metade do ano. O Jorge Nicola tem a informação, inclusive, do salário, de que o Grêmio teria oferecido 2,5 milhões de reais por mês para ter o jogador. Na Europa, o valor dele convertido passa de 3 milhões de reais. Ele teria aceitado 2,5 milhões. Convenhamos que para os padrões brasileiros, inclusive, se trata de um altíssimo salário. Ele já tem 30 anos, o Douglas Costa, mas ainda jogador de altíssimo nível, com potencial, inclusive, de voltar para a seleção brasileira. Ele que disputou o Mundial na Copa do Mundo da Rússia em 2018, estava machucado, não conseguiu render muito, mas entrou em algumas partidas. Bom, a informação é essa. Então, a gente vai ter que aguardar. Agora,
O interesse tem? Óbvio. O Grêmio fez proposta? Sim. O Grêmio quer? Sim. O Douglas Costa quer? Sim também. Está havendo a negociação? Sim. O Renato e o Romildo estão trabalhando, e eu já coloco o Renato nessa porque já vimos que o Renato não é mais um mero treinador, ele atua como um diretor de futebol, ele monta o seu time, é um técnico que está num patamar diferente dos outros exatamente por isso, é um cara que, e eu não estou nem falando do ídolo, estou falando que ele está há 5 temporadas no clube e ele participa do planejamento das equipes, muitas vezes negativamente, né, porque traz alguns jogadores que não correspondem, só porque o técnico, né, gosta, prefere, aquela coisa toda, e o Renato é muito criticado por isso. Agora, se a gente falar de jogadores de um nível mais elevado, bom, aí as coisas facilitam, né? E aí tem a ver também com as críticas que o Grêmio vem sofrendo por conta dos salários desses jogadores. Bom, são jogadores que eu já venho falando há muito tempo aqui pra vocês, que quando você vai investir, caro não é o que custa 1 milhão e que resolve o teu problema. Caro é o que você paga 300, 400 mil, que fica no banco e não joga nada. Esse é o caro. Quando você paga 1 milhão e ele resolve, agora, será que ele vai resolver? O futebol é feito de riscos, né? Mas tem alguns jogadores em que o risco é menor. O Borré e o Douglas Costa são dessa prateleira. Dá pra dizer que o Rafinha também. Muito difícil imaginar que o Rafinha vai chegar no Grêmio e vai jogar mal. São jogadores, são reforços pontuais que você sabe que alguma resposta eles vão te dar. Ah, mas o time pode não encaixar? Pode. O cara pode ter uma lesão, pode não corresponder. Tudo isso pode acontecer. O futebol ele é realmente muito incerto. Mas realmente, tecnicamente, esses jogadores eles representam um risco muito menor. Outra coisa. Eu não escrevo palavra de dirigente, tá? De nenhum. E não é nenhum mérito ou demérito para qualquer um, é porque realmente o futebol ele não permite. O próprio Romildo se contradisse quando disse na semana passada que o negócio estava encerrado, que ele não contrataria o Rafinha e voltou atrás. Porque o futebol é assim. Agora, diante de todos os dirigentes brasileiros que temos, pelos fatos, eu tenho que dar o braço a torcer ao Romildo pela gestão responsável que ele faz na saúde financeira do clube. O Grêmio apresenta balanços positivos ano após ano. E é um clube sustentável financeiramente, até pela venda de jogadores da base que acaba fazendo anualmente. Vendeu recentemente o PP aí. Então, o Grêmio tem um potencial de investimento maior nesse momento por conta disso. Se o Grêmio está fazendo uma loucura ou não, eu não sei. Eu não estou nas contas do Grêmio para saber se o Grêmio está gastando mais do que pode. É acima dos padrões brasileiros? Com certeza. É um risco você fazer isso e não conseguir pagar ali na frente? Não tenha dúvida. Mas eu preciso, diante dos fatos apenas que eu tenho dos últimos anos, confiar na gestão que fez e faz o presidente Romildo Bolzan Júnior. O restante nós temos que aguardar. O torcedor, eu imagino que esteja feliz com essas possibilidades que o Grêmio está colocando aí de ter jogadores de um nível muito elevado para enfrentar uma temporada competitiva. O que vocês acharam? Vai fechar? Um já fechou. O outro tá acertado. E o outro é uma tentativa, é um sonho e tal, mas está acontecendo. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!